Shalom! Hoje eu tenho uma alegria muito grande de dirigir-me a vocês para apresentar revelações muito fortes do Rabino Yitzhak Shapira, revelações estas que estão neste livro, The Return of the Kosher Pig, o retorno do porco kasher, e eu já fiz um vídeo anterior indicando a leitura deste livro para vocês, e eu gostaria de falar um tópico deste livro muito interessante, pois neste livro o Rabino Yitzhak Shapira, um rabino ortodoxo que crê que Yeshua é o Mashiach, ele escreveu todo este livro para demonstrar a divindade, a Elohut de Yeshua, à luz das escrituras e também à luz da literatura rabínica. E eu falei no vídeo anterior que ele sustenta e prova tanto à luz do Tanar, a Bíblia hebraica, quanto à luz da Brit Hadashah, a Nova Aliança, ou entre aspas, o Novo Testamento, e da literatura rabínica, farta literatura rabínica que ele cita, ele prova por A mais B que Yeshua HaMashiach é uma manifestação do Eterno. Yeshua não é um ser criado, não é um ser subalterno, como algumas pessoas incorretamente pensam. E hoje eu vou trazer revelações muito fortes que estão nesse livro, que irão impactar vocês. Mas antes de trazer essas revelações, é importante dizer o seguinte: todos os rabinos realmente ortodoxos que passaram a crer que Yeshua é o Mashiach, esses rabinos defendem o entendimento de que Yeshua é uma manifestação, é uma emanação do próprio Eterno. Yeshua é Adonai que se manifestou. E aí, algumas pessoas pensam, como que Yeshua pode ser o Eterno? Vale a pena você assistir ao vídeo anterior, eu vou colocar a descrição aqui no link do YouTube. Mas, vejam, muitas pessoas que criticam a divindade de Yeshua, pessoas que dizem que creem que Yeshua é o Messias. Então não estou falando de quem nega Yeshua. Há pessoas que dizem que creem em Yeshua, ou seja, são messiânicos, mas essas pessoas creem incorretamente que Yeshua é um ser criado, que Yeshua é um ser subalterno. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que todas essas pessoas que dizem que Yeshua não é o Eterno, essas pessoas erram. Por quê? Porque todas elas que vêm conversar comigo são ex-evangélicos. São pessoas que não possuem um background judaico, então elas vieram do cristianismo crendo na doutrina da Trindade. Eles acham que o Eterno é ao mesmo tempo três deuses, que é uma doutrina totalmente antibíblica. E daí essas pessoas chegam no judaísmo, estudam um pouquinho e já se acham conhecedoras de todas as coisas. E daí, da Trindade, elas eliminam a Trindade de suas mentes, mas elas passam a trabalhar com, não que o Eterno é três, mas que o Eterno é dois. Na visão dessas pessoas, existe o Eterno, o Pai maior, e o Eterno, o Filho menor, subalterno, inferior. Na verdade, o camarada só trocou de 3 para 2, mas ele continua no erro. Por quê? Porque o Eterno não é duas pessoas. Adonai errado, o Eterno é um só. Mas apesar de o Eterno ser um, ele pode se manifestar de diversas maneiras. Não é à toa que o rabino Isaac Lichtenstein, um rabino ortodoxo que passou a crer em Yeshua, ele fala o seguinte: até a própria Kabbalah fala das 10 sefirot do Eterno, que são 10 emanações do Eterno. Se o Eterno pode se manifestar em 10, ele pode se manifestar em 3, pode se manifestar em 1000, pode se manifestar em 1 milhão de formas diferentes, porque o Eterno é o En Sof, ele é o ser infinito. Já que ele pode se manifestar de uma forma infinita, ele também pode se manifestar como Mashiach.
Vejam, eu não vou dar uma aula sobre isso, porque eu disse que você precisa ler este livro. Eu não vou analisar o livro, eu vou citar alguns trechos, mas eu disse que você precisa ler esse livro. Por quê? Várias pessoas me mandaram e-mail ou me criticaram no YouTube. Me criticaram sem ler. Ah, Tzadok, eu quero debater com você. Yeshua não é o eterno, Yeshua é um ser criado. E daí eu disse para essas pessoas: filhinhos, estudem o livro e depois venham conversar comigo. Ah, Tzadok, eu não quero estudar, eu não quero ler, mas eu quero debater com você. Eu não quero estudar, mas eu quero debater. Olhem só, me desculpem a franqueza, mas vocês são pessoas que sinceramente se comportam como tolos. Se você diz para mim que você não quer estudar, que você não quer ler, significa que você é um ignorante e que quer permanecer na ignorância. Então eu não vou discutir com vocês. Entendeu? Para discutir comigo, você tem que estudar, ler, e aí sim nós vamos debater. Não estou dizendo que eu sou melhor que você, não é isso. Mas você tem que ler as mesmas coisas que eu li para que você tenha condições de debater. Agora, se você não leu absolutamente nada, então, na verdade, você tem o direito de ficar calado. Você não pode nem abrir a boca porque você é um ignorante. E eu te recomendei, leia. E aí essas pessoas falam: ah, eu não quero ler. Bem, se você é ignorante e quer continuar na ignorância, o problema é seu. Mas eu não estou falando para esses nécios, para esses ignorantes. Eu estou falando para você que é servo do Eterno, que gosta de estudar. E aqui nós vamos trazer revelações fortes do Rabino Yitzhak Shapira. Repito, toda a base teórica que prova que Yeshua é o Eterno, existem vários livros sobre isso, vários. Eu indiquei este livro, na descrição do YouTube eu vou botar o link. Eu também mostrei o livro que eu escrevi com mais de 600 páginas, provando, à luz das escrituras, do Tanar, da Brit Hadashá, da literatura rabínica, até da própria Kabbalah judaica, que Yeshua é uma manifestação do Eterno. O meu livro tem mais de 600 páginas, eu dediquei aproximadamente 100 páginas só para tratar desse tema. E só para explicar, gente, o que eu escrevi eu não inventei. Eu cito rabinos ortodoxos. Por exemplo, muita coisa que eu usei no livro, eu extraí da obra do rabino ortodoxo Tzvi Nassi. Então não é uma invenção minha. Eu sigo o conselho do grande rabino do Talmud, Eliezer Ben Hyrcanus. Ele disse o seguinte: eu só ensino aquilo que eu aprendi com os meus mestres, com os meus rabinos. Então eu faço a mesma coisa. O que eu aprendi com meus rabinos eu estou transmitindo. E aí pessoas que vêm do cristianismo, que estudaram, sei lá, o camarada leu 30 livros de judaísmo, 30, ele acha que ele é um sabichão. O camarada leu 30, 50, eu já sei tudo porque eu li 50. Só 50? Meu filho, você não leu nada. Você não leu, eu sinto muito, mas você tem que estudar muito mais antes de abrir a boca. Bem, mas vamos trazer algumas revelações. Rabino Yitzhak Shapira, ortodoxo, que crê em Yeshua HaMashiach, lá na página 236, antes da 236 ele vai citando várias fontes da Bíblia hebraica, da literatura judaica, ele vai citando várias fontes rabínicas, mas na 236 ele conclui dizendo que é óbvio que existem 3 manifestações do Eterno. 3 manifestações. Abba, Pai, Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, o Espírito de Santidade, e Yeshua HaMashiach. Então, aqui ele vai dizendo desde páginas anteriores, mas aqui ele fala que são 3 manifestações. Ou seja, Yeshua HaMashiach, ele não é um ser criado, ele é uma manifestação do Eterno. E ele vai provar isso aqui, minha gente, usando a própria Bíblia hebraica. Ele cita os textos em hebraico e comenta. Aqui ele está citando um texto de Yeshayahu Hanavi, do profeta Isaías.
Eu não vou ler aqui em hebraico e explicar o que ele disse, porque eu recomendo que você leia, para não ficar nas minhas próprias palavras. Mas ele diz aqui na página 236, que são 3 manifestações do Eterno. Inclusive, o anjo da presença, que ele vai explicar que é Yeshua, esse anjo da presença, Sar Rapanim, ou o príncipe das faces do Eterno, Sar Rapanim, ele não é criado, ele é uma manifestação do Eterno, e ele vai dizer mais para frente que Yeshua HaMashiach é Sar Rapanim, ele é esse príncipe da presença do Eterno, que não é um ser criado, é uma manifestação, é uma emanação. Já na página 239, ele explica com todas as letras que Sar Rapanim é uma manifestação do Deus de Israel. Está escrito aqui. Ele é, estou traduzindo, ele é uma manifestação do Deus de Israel. Então ele faz aqui um esqueminha dizendo: Sar Rapanim é igual ao anjo da presença. Sar Rapanim é o anjo da presença, que é Yeshua HaMashiach. Na página aqui 239 ele diz que Sar Rapanim é o anjo da presença, que é Yeshua HaMashiach. E lá no primeiro parágrafo ele diz: ele é uma manifestação do Deus de Israel. Repito, esse negócio que Yeshua é um ser criado, um ser subalterno, isso aí é uma doutrina, se você estudar, veio com um bispo ário. Isso aí é cristianismo, isso não é judaísmo. Pesquise aí sobre o bispo ário, ele que criou essa besteira, essa heresia, e aí as pessoas ficam repetindo. Eu estou citando o judaísmo, o rabino ortodoxo com fontes na literatura rabínica. Então, o Sar Rapanim é o anjo da presença, que é Yeshua, e ele é uma manifestação do próprio Eterno. Já na página 242 ele chega e daí ele dá um checkmate. Essa jogada dele eu achei genial. Gente, o rabino Yitzhak Shapira é um grande tzadik. Ele é um homem levantado pelo Eterno para falar verdades. Por isso que eu estou trazendo essas revelações dele impactantes. Todas, não é revelação tipo pentecostal evangélico, que diz assim: Deus me disse. E daí ele fala, e daí muitos evangélicos infelizmente falam coisas erradas, heresias. Revelações aqui são coisas que o Eterno mostrou a ele e ele prova à luz das escrituras e à luz da literatura rabínica. Então, ou seja, o Eterno, gente, ele trabalha obviamente com a nossa mente também. Não é assim: Deus me disse, você profere o que você quiser da tua cabeça. Tudo tem que ter uma prova. E daí o checkmate que ele dá de gênio, é um gênio esse rabino, ele diz assim: você tem 2 escolhas. Ou você escolhe que existem 2 deidades, 2 deuses, e ele até diz assim, né? Deus me livre. Mas ou você escolhe que existem 2 deuses, ou você aceita o fato que Yeshua representa uma manifestação de Adonai. Por quê? Aquele camarada, aquele sujeito que diz que o Eterno é o ser superior e Yeshua é um ser inferior, é o Filho de Deus, num sentido de inferioridade, no fundo você está crendo em 2 deidades. E daí o rabino Yitzhak Shapira diz: ou você crê em 2 deidades, e ele diz aqui, Deus me livre, né? Em inglês, God forbid, Deus me livre, Deus proíba isso. Ou seja, em português seria tipo um cruz credo. Ou seja, ou você aceita 2 deidades, 2 deuses, o Pai em cima e Yeshua embaixo, inferior, que isso é um absurdo dizer, é um absurdo defender que Yeshua é um ser criado, um ser subalterno, ou você defende esse absurdo, ou você aceita o fato. Traduzindo, ou você aceita o fato de que Yeshua representa
uma manifestação de Adonai. Isso está na página 242, o primeiro parágrafo. Compre o livro e leia. E daí, gente, ele defende que Yeshua é sim uma manifestação de Adonai. Yeshua é, aqui ele diz, ele coloca um esqueminha. Yeshua é Sarrapanim, ele é Metatron, ele é o anjo da presença. Yeshua é Sarrapanim e também é Metatron. Se você quiser estudar profundamente sobre Metatron, também isso tem tudo no meu livro, tá? Só vendo esse livro que eu estou indicando está em inglês, mas o meu livro é um livro em português, e daí eu explico. Vejam só, no meu livro eu cito um dos maiores estudiosos da Kabbalah de todos os tempos, Gershon Scholem, um grande erudito da Kabbalah, escreveu muitos livros. Ele fala o seguinte: Metatron é a primeira manifestação formal de Adonai. Repito, qual é o conceito de Metatron, de acordo com o maior erudito, um dos maiores eruditos da Kabbalah de todos os tempos, Gershon Scholem? Metatron é a primeira manifestação formal de Adonai. Esse conceito está no meu livro reproduzido. Então vejam só, Metatron é uma manifestação do Eterno. E aqui o Rabino Yitzhak Shapira diz que Yeshua é Metatron, Yeshua é Sarrapanim, Yeshua é essa manifestação do Eterno. E ele diz, isso não é da cabeça dele. O Rabino Yitzhak Shapira, ele tira isso de Rei Halot Rabat, que é uma grande obra mística do judaísmo, Rei Halot Rabat. E ele ainda cita Rei Halot Rabat, citando que Metatron, que é a manifestação do Eterno, também é chamado de Adonai Hakatan, o pequeno Adonai. A literatura mística de Rei Halot Rabat faz a distinção entre Adonai Hagadol, o grande Adonai, e Adonai Hakatan, o pequeno Adonai. O pequeno Adonai, gente, então vejam só, existe o grande Adonai e o pequeno Adonai. Só que o pequeno Adonai não é um outro ser, não é uma criança. Se você chegasse lá nos céus, você não veria o pai e uma criancinha, um garoto correndo. Ah, esse garotinho correndo aí é Yeshua, é Adonai Hakatan, é o pequeno Adonai. Não é isso. Na literatura mística judaica, existe Adonai Hagadol, o grande eterno, que ele está acima de tudo e ele está oculto. Só que esse Adonai Hagadol, o grande Adonai, ele se manifesta, ele emana para nós, réis mortais, como Adonai Hakatan, como o pequeno Adonai. Repito, o pequeno Adonai não é um outro ser, é o próprio Adonai que se manifesta a nós. Por que ele tem que se manifestar de uma forma pequena, Katan, pequeno? Porque, de acordo com o Tanar, nem os céus e nem a terra são capazes de conter a glória de Adonai. Se o Eterno se manifestasse aqui na terra com toda a sua grandeza, tudo ia explodir, tudo viraria pó. Repito, nem os céus nem a terra podem conter a glória de Adonai. Então, se o Eterno emanasse aqui agora com tudo, ia explodir todos nós. O mundo, o universo ia desaparecer. Então, para o Eterno se manifestar, ele se manifesta como Adonai Hakatan, o pequeno Adonai. E o pequeno Adonai é o próprio Adonai, mas se manifestando de uma forma reduzida. No livro que eu escrevi, Judaísmo Nazareno, eu dei até um exemplo. Existe uma corrente elétrica de 220 volts. E existe uma corrente de 110. 220, 110. Se eu pegar um aparelho de 110 volts e ligar em uma rede de 220, vai queimar. Porque o aparelho não vai suportar essa energia. E daí o que nós temos que fazer? Nós temos que usar um transformador para transformar de 220 para 110.
Essa é o mesmo raciocínio de Adonai Hagadola e Adonai Hakatan. O grande eterno, se ele se manifesta aqui e agora, ele explode tudo, porque nem os céus nem a terra podem conter a sua glória. Mas aí ele se manifesta como Catan, de uma forma pequena, de uma forma reduzida, tal como um aparelho de 110 volts, ele precisa de um transformador para ser ligado a uma corrente elétrica de 110 volts. Então, voltando aqui, Rabino Yitzhak Shapira, ele diz que Yeshua é Metatron, ele é Sarrapanim, ele é Adonai Hakatan, que não é um outro ser, mas sim é uma manifestação do Eterno. Yeshua é esta emanação. E antes de você me criticar, caso você queira me criticar, eu aconselho, leia esse livro. Antes de ler, você tem o direito de ficar calado. E qualquer coisa que você usar contra mim, eu vou rebater porque você não leu. Então, gente, se você busca a verdade sobre a Elohut de Mashiach, se você é sincero, se você não está preso a dogmas religiosos, se você não está aprisionado pelo espírito do bispoário, que criou essa heresia de um ser... Bispoário disse que existe o pai e existe o filho que é inferior. Por quê? Porque Ário, estude sobre a vida dele, ele veio de um contexto pagão, em que os deuses gregos e os romanos, existia o Deus Pai, existiam os deuses filhos, os filhotes, os menores. Ele pega esse conceito pagão e joga isso. E muita gente repete Ário sem nunca ter lido Ário. Todo mundo que fala, existe o Pai e Yeshua é inferior, você nunca leu Ário, mas você é um filho de Ário. Você absorveu uma doutrina totalmente herética, que é um raciocínio greco-romano, em que existe um Deus maior e um Deus menor. No judaísmo não existe isso. Adonai Hagadola e Adonai Hakatan, o Adonai grande e o Adonai pequeno, não são dois. Não são dois. É apenas um só Adonai, Adonai Echad, que se manifesta de várias e várias formas. Inclusive, se ele se manifestar aqui, tudo vai desaparecer, então ele tem que reduzir a sua glória. É o que a Kabbalah chama de tzimtzum. Ele tem que fazer ele tem que fazer uma contração. Tzimtzum é a contração, ele faz uma contração e ele se manifesta de uma maneira tolerada, de uma maneira menor, e daí ele é chamado de Adonai Hakatan. Repito, leiam esse livro que ele esclarece muita coisa. E caso você não saiba inglês, eu também te aconselho o livro que eu escrevi, que também fala sobre isso. O livro que eu escrevi foi anterior ao retorno do porco kasher. Então há muitas fontes aqui que não estão no meu livro. Então, mas também existem fontes que estão no meu livro e que também não estão aqui. Então, na verdade, um livro complementa o outro. Eu usei fontes inéditas e ele também usou fontes inéditas. Então vale a pena ler os dois. E também, se você quiser estudar esse tema mais a fundo, eu indico o livro The Great Mystery, do rabino ortodoxo Tzvi Nassi, que confirma tudo isso que eu estou falando. O rabino ortodoxo Tzvi Nassi, tudo isso que eu estou dizendo, ele confirma no livro dele, The Great Mystery. E aconselho também o livro The Middle Pillar, do rabino James Squatrin. Tudo isso que eu estou falando, eu repito, não é invenção minha. Eu estou reproduzindo aquilo que eu estudei com sábios do povo de Israel. Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. Shalom! Shalom! Muita alegria para viver.